outros tipos, né? Cortes, lacerações, a gente já viu até queimadura acontecendo. Nossa, é bem, realmente é de deixar a gente apreensivo, né? E aí, vendo esse tipo de situação, qual tipo de brinquedo seria melhor para cada faixa etária? Tem essa preocupação, né, de que cada faixa etária deve ter ali um brinquedo específico para a idade? Sim, essa recomendação é uma das coisas importantes que a gente tem que focar. É em que fase do desenvolvimento aquela criança está, em qual momento ela está. Então, em primeiro lugar, a gente está atenta para a segurança do brinquedo, tamanho de peça e tudo. Isso vem tudo especificado na indicação da embalagem, né? Então, a gente tem que aprender, mais uma vez, a ler o que tá informando ali na embalagem. E a gente tem que dar preferência para os brinquedos que estimulem a criança, o imaginário, o lúdico, para dar a possibilidade daquela criança se desenvolver e treinar habilidades durante a brincadeira. Vale ressaltar aqui, Karen, nesse momento, que muito mais importante do que o brinquedo em si está o fato de brincar, né? Então, dar preferência para brinquedos que estimulem o coletivo, o contato com a família, com seus pares, né, com os amigos, ao ar livre, são sempre preferenciais do que os brinquedos que dão informações prontas para a criança, tipo tablets, por exemplo, que a criança vai ficar restrita ali no mundinho dela, né, sem contato com o mundo externo. Então, importante é não pular etapas, o desenvolvimento ele deve ser respeitado. Então, por exemplo, uma criança de 6 meses, por exemplo, os brinquedos, blocos de encaixar, tipo Lego e tudo. Para uma criança de 6 meses, talvez aquele brinquedo não seja tão adequado. Primeiro porque, para a criança conseguir fazer um encaixe, brincar de maneira correta, ela teria que adotar a posição sentada. A habilidade essa é que na idade de 6, que a criança só vai alcançar ali por volta dos 6 meses. Então, para menores de 6 meses, talvez esse brinquedo não seja tão adequado. Para os menores de 2 anos, em geral, cada mês a criança desenvolve de maneira muito acelerada, né? Então, cada mês, cada fase que ela vai estar, vai ter uma aquisição diferente. Em geral, o que vai chamar a atenção nessa idade são os brinquedos que tenham colorações, contraste de cor, né? E brilhos e alguns sons, que emitem alguns sons. São brinquedos que vão chamar mais atenção e vão agir de maneira específica para aquela fase, né? Para as crianças maiores, os famosos tricíclicos, bicicleta, patinete, são boas pedidas, claro, sempre com supervisão, acompanhado de um adulto, com equipamento e local adequado, né? Além disso, os brinquedos de raciocínio, por exemplo, quebra-cabeça, dama, jogo de memória, são boas pedidas, porque vão brincar junto, né? E vai estimular o raciocínio lógico daquela criança. E os clássicos, carrinho, bola, boneca, as casinhas, elas não são proibidas, né? A gente não está falando isso. Mas o importante é que ela seja usada de maneira correta para brincar junto, para brincar em família, para brincar com os amigos. Uhum. Nos tempos de hoje é muito difícil, né? A gente colocar as crianças para fazerem essa atividade, porque no meu tempo de criança mesmo eu só vivia no mundo, né? Vivia na rua, jogando bola, né? Correndo, era brincando de esconde-esconde, do pega, enfim. Então era a brincadeira que a gente se divertia. Claro, tinha o brinquedo, né? Mas inclusive você brincava com outras crianças compartilhando. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente, né? A gente vive uma realidade onde essa tecnologia ela está muito presente, né? As telas, né, estão presentes na vida das nossas crianças. E a gente sabe que é um momento, né? Um momento tecnológico que é um boom tecnológico que nós estamos vivendo. É uma geração. Os meninos, a gente até brinca aqui que os meninos estão faltando pouco nascer já teclando lá no WhatsApp, né? Mas é dessa maneira que tá. Então, assim, eu acho que é muito difícil, até para vocês que são pediatras, colocar na cabeça do pai e da mãe que tem que ter esse momento ao ar livre, tem que andar de bicicleta, né? Tem que brincar na rua, ter o contato com o ar livre e não só ficar na frente dessa tela que está trazendo também problemas, né, de coluna, problema de visão, enfim. Então eu acho que é muito difícil, é uma tarefa difícil, né, para vocês também tentar colocar na cabeça do pai e da mãe durante uma avaliação ali, uma consulta de rotina. Sim, é uma recomendação, um reforço que a gente faz todo atendimento,
que tem que ter esse momento. E não adianta a gente esperar que a criança vá largar o celular. Se você der o celular na mãozinha dela, não adianta você esperar que ela vá largar o celular para ir correr lá no quintal. É um trabalho que a gente tem que fazer junto com a criança. Então, é muito mais interessante, até a questão do brilho, da dinâmica, é muito mais interessante ela ficar focada ali naquele equipamento do que o restante. Mas se você trazer essa criança, se você for junto, se você convidar, aumenta as chances dela soltar, dela aderir, dela preferir as brincadeiras ao ar livre do que a tela. É muito mais fácil para a gente cuidar de uma criança como cuidadores, né? Cuidar de uma criança ali na tela, porque ali ela não vai ralar o joelho, ali ela não vai cair, não vai quebrar o braço. Mas é muito importante o contato com a natureza. Ainda falando nesse assunto, né? O que me chama a atenção também é que muitas vezes alguns pais, eles preenchem muito assim o tempo livre da criança, né? A criança estuda em um meio período, né? E no período seguinte a criança tem diversas atividades, né? Ou ela tem muitos brinquedos em casa, ou tem videogame, ou vai passar o dia na televisão, ou vai fazer, né, atividade, sei lá, reforço, inglês e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São atividades que a gente sabe que são benéficas, claro, a criança precisa, né? Mas também, vocês acham importante que a criança tenha um tempo ocioso? Eu vi uma vez em uma reportagem que é importante, né? Esse tempo da criança de tédio mesmo, para que ela possa estimular a imaginação, a criatividade, que possa, né, fazer aquelas brincadeiras de criar, né, do lúdico mesmo. Isso realmente é verdade? É bom deixar a criança livre, assim, sem muita atividade, para poder estimular essa parte, Guto e Renata? Sim, é super importante. Com certeza. Pode ir. Vamos deixar o José Augusto falar agora, né? Vai, fica à vontade, doutor. Bora lá. É super importante essa parte do ocioso mesmo, né? Assim, essas atividades, outra língua, escola de integral são muito importantes, mas a gente não pode exceder o limite, né? A responsabilidade da criança é brincar, né? A criança não tem que ter essas outras responsabilidades. E é muito importante ela ter esse tempo para desenvolver. Não adianta a gente entregar a informação toda pronta para a criança que ela não vai desenvolver a criatividade, não vai desenvolver o pensamento abstrato, e isso está muito relacionado lá na frente, depois da vida adulta, né? Pensamento abstrato está ligado com o raciocínio, com a lógica, e tem tudo a ver com esse tempo que a criança tem que estar sozinha ali, para ela brincar, para ela descobrir o mundo dela, para ela inventar novas brincadeiras, né? Isso é com certeza muito importante. Muito bem, isso são dicas importantíssimas. E aí agora, voltando a falar um pouquinho, né, de brinquedos e de como escolher, né, o brinquedo mais seguro para a criança, de acordo com a faixa etária dela, para aqueles pais que ainda pretendem, né, comprar alguma lembrancinha para amanhã. Quais as principais dicas e orientações que vocês podem dar em relação a isso, né, em relação à segurança? É bom sempre ficar de olho na indicação do brinquedo, da faixa etária? Tem algo que é terminantemente proibido? O que vocês indicam? Então, em relação à segurança, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ver é o selo do IMET. O selo do IMET garante que aquele brinquedo, ele passou em todos os testes de segurança e ele vai ser seguro para a criança. E do lado desse selo também tem uma indicação da faixa etária. Então, vendo o selo e respeitando essa indicação de faixa etária. Não adianta a gente comprar um brinquedo que está ali para 5, 6 anos para uma criança de 2 anos. Né? Isso aí vai ser prejudicial. E a gente tem que se atentar nisso aos brinquedos falsos. A gente sabe que existem brinquedos com selo falso, então a gente tem que tomar cuidado também aonde a gente compra esse brinquedo. Fora isso, a gente também tem que prestar muita atenção à caixa, à embalagem. A embalagem também tem que ser descartada de uma forma segura, porque muitas vezes a embalagem ela chama mais a atenção da criança do que o brinquedo em si, né? Fora isso, a sociedade ela tem algumas recomendações. Então, para crianças ali menores de 4 anos, esse brinquedo ele não pode ser muito pequeno. Ele tem que ter mais ou menos ali uns 4 centímetros de diâmetro a 6 centímetros de comprimento, né, para que a criança não consiga engolir esse brinquedo.
de regra prática, a gente fala que se couber dentro do rolo de papel higiênico, esse brinquedo é muito pequeno e não dá para ser utilizado por uma criança menor que 4 anos. Né? Fora isso, tem que ver o material, se é um material resistente, que a criança não vá mastigar aquilo. Se for algo estofado, ele precisa ser lavado. Se tiver algum tipo de corda, essa corda tem que ter menos do que 15 centímetros para que não ocorra estrangulamento, né? Isso para as crianças menores de 4 anos. Para as maiores, né, a gente continua tendo algumas recomendações, mas o foco é outro, né? As crianças vão brincar mais com bicicletas, triciclos, bola, e aí a gente tem que se atentar ao uso de equipamentos de proteção, principalmente na bicicleta, no patinete, no triciclo. Então, sempre andar com capacete, joelheira, luva, para a criança se proteger. Tá certo? Se for comprar algum brinquedo eletrônico, elétrico, tomar cuidado com as certificações para que não ocorra nenhum acidente, nenhum choque elétrico. E aqueles brinquedos a pilha, eles são só recomendados para os maiores de 8 anos. Isso é muito importante. Acho que outra questão também que as pessoas têm que... Os pais têm que ter cuidado, são com... o doutor falando aí sobre a questão de brinquedos pequenos, né? Algo que, infelizmente, vez ou outra acontece, que é a questão do engasgo, né? A criança acabar colocando, enfim, e é uma agonia. A gente já viu vários casos aí de crianças engasgadas, né? E que tem que procurar urgente uma emergência, né? Para poder lidar com esses contratempos. Então, para que se evite tudo isso e tenha também problemas com a questão de criança acabar engolindo ou até se engasgar com esses objetos, comprar realmente da faixa correta, né? Uhum. Exatamente. A melhor forma de você prevenir um acidente é atuando antes que ele aconteça, né? Então, nesse caso, atentando à idade e ao tamanho daquele objeto, para que isso não aconteça. Também a supervisão, né? Mesmo que seja um brinquedo considerado adequado para a faixa etária, a criança tem que brincar sob supervisão. Acidentes podem acontecer mesmo com o brinquedo com o selo do Inmetro e seguindo todas as recomendações. O importante é estar junto ali. Então, e se acontecer algum acidente do tipo, se Deus o livre, a criança coloca uma pecinha na boca e fica ali engasgada, o que é que o pai e a mãe têm que fazer? A primeira coisa que eles têm que fazer? Então, primeiro a gente precisa identificar se realmente é um engasgo, né? Quando a criança engasga, ela aspira algum objeto, o corpo da criança vai ter uma tosse reflexa. Então, ele vai começar a tossir para tentar expelir aquilo ali. E aí a gente vai ter duas situações. A situação em que o objeto obstrui totalmente a via aérea e aquele que ele obstrui parcialmente a via aérea. Quando está parcialmente obstruído, a criança vai começar a chorar ruidosamente, então vai ter um barulho forte na respiração, ela vai ter uma respiração mais cansada e vai ter uma tosse bem presente, tá? Nesse caso, não tente tirar o objeto com o dedo, não chacoalhe a criança, não bata nas costas, procure imediatamente um serviço de urgência, tá? Se a gente tentar fazer qualquer uma dessas manobras, a gente pode acabar fazendo com que o objeto obstrua toda a via aérea e a criança pare de respirar ali, tá certo? Quando isso acontecer, a criança vai ficar sem emitir som algum, vai ficar roxinha e parada, tá? As manobras que a gente faz nesse caso difere dependendo da idade, né? Dos menores de 2 anos, então a gente precisa segurar a criança no braço, com a barriga apoiada no braço e virada para baixo. A cabeça tem que estar no nível inferior do corpo, tá? Sempre está tentando a boquinha dela estar aberta. Com a outra mão, a gente vai bater nas costas da criança, com essa parte aqui mais dura, tá? E a gente vai bater entre as escápulas das crianças, ou seja, entre as pás. A gente vai dar 5 batidinhas, batidas firmes. No meio das costas, né? Depois que a gente fizer isso, entre as pás, no meio das costas. Depois das 5 batidinhas, a gente vai virar a criança para o outro lado e com os dedos a gente vai vai empurrar o peito da criança, né? Ali no osso do peito, mais ou menos abaixo da linha dos mamilos. Também fazer isso por 5 vezes, tá? E a gente vai fazer isso até a criança expelir o objeto ou chegar à ajuda.
é muito importante que a gente sempre, antes de começar isso, a gente peça ajuda, tá? Então ligue para o serviço de emergência, grite para alguém vir ajudar, tá certo? Isso é muito Já importante. nos maiores de 2 anos, a manobra é um pouco diferente, né? A gente vai se posicionar atrás da criança, vai abraçar ela, vai cerrar os punhos assim e vai colocar entre a barriga e o osso do peito. Os pais têm que se A gente ajoelhar, vai fazer então, para força. ficar na altura da criança. Os pais se ajoelham para ficar na altura da criança. Precisa ficar na altura da criança, né? Dependendo da idade da criança. E aí vai fazer uma força na barriga para trás e para cima, tá? Explicando assim parece um pouco complicado, mas hoje em dia com a tecnologia, né, que a gente já comentou, existem diversos vídeos aí no YouTube de forma gratuita que é super importante que os pais assistam. Bom demais. Dicas bem importantes. E é bem desesperador quando alguma criança engasga, viu? Só quem já passou é que sabe. Bom, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, que vocês terem reservado esse tempinho para conversar aqui com a gente. O programa está já no finalzinho, já estamos encerrando. E obrigada pelas orientações e pelas dicas que vocês compartilharam agora com os nossos ouvintes. A gente que agradece a oportunidade. Espero que tenham gostado. Estamos aí de coração aberto. Contem com a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente. Foi muito bom falar e a gente está sempre à disposição. Tá certo, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Muito obrigado.